Saudações, nação concurseira, aqui é o professor Igor Moreira e hoje eu quero te dar uma dica para o seu edital da FCC. Olha só, quando a gente fala sobre como o edital da sua prova cobrar regime jurídico administrativo, ele está basicamente perguntando sobre princípios da administração. É porque o pessoal, sei lá, enjoaram do termo princípios da administração pública e começaram a cobrar regime jurídico administrativo. Ficava bonitinho, né? Regime jurídico administrativo. Mas, enfim, na prática, eles não cobram outra coisa que não seja os princípios, certo? De novo, a gente está analisando as questões da FCC 2016 até 2014, certo? Isso aqui só para te dar garantia que os vídeos estão atualizados. Eu não estou botando vídeo velho aqui de 2, 3 anos atrás, não. Beleza? Se você está me assistindo, você provavelmente está no ano 2016 ou no máximo 2017, mas eu não vou deixar um vídeo passar assim tanto tempo e não atualizar. Enfim, vamos lá. Quando você tem regime jurídico administrativo sendo cobrado na sua prova, você vai ter basicamente questões sobre princípios expressos ou os princípios implícitos. E a FCC é uma banca que ela costuma cobrar mais princípios implícitos do que o princípio expresso. Nem toda banca faz isso. O SESC, por exemplo, ele cobra bem mais princípio expresso do que implícito. Mas a FCC, ela quer ser diferentona e cobra aí o princípio implícito. Como a gente está falando de princípios do regime jurídico administrativo, a dica de hoje vai se pautar exatamente nos dois princípios que são os pilares do regime jurídico administrativo. Quais sejam? O princípio da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Olha só, indisponibilidade do interesse público. Galera, o que você tem que saber nesses dois princípios? Primeiro, os princípios, tanto implícitos quanto os expressos, quanto esses dois aqui que são os pilares do regime jurídico administrativo, eles não possuem hierarquia. Primeira dica, anota aí. Princípio não possui hierarquia. Não existe um princípio maior do que outro. Não existe uma subordinação de um princípio em relação a outro. Porque o que vale, quando você tem um conflito entre dois princípios, é a ponderação. É saber qual dos dois eu vou usar no caso concreto, mas para isso eu não tenho assim, não, aquele ali é maior, eu sempre uso aquele. Não. Você tem uma ponderação caso a caso. Existem alguns mais importantes, tudo bem, mas dizer que existe hierarquia entre princípios é heresia, beleza? Queima, manda pro Satanás que isso tá errado, beleza? Então vamos lá. Falando sobre, primeira dica é essa. Vamos lá. Supremacia e indisponibilidade. Isso aqui eu tô falando de supremacia e indisponibilidade, né? Do interesse público. Vamos lá. A supremacia é aquilo que coloca o interesse público em posição de superioridade em relação ao interesse privado. Olha, é a supremacia em relação ao interesse privado. Se colocar numa balança o interesse de um indivíduo, o interesse público, vai sempre prevalecer o interesse público, pelo menos na maioria das vezes, certo? Aqui você tem uma relação de verticalidade. Você tem o Estado assumindo uma posição de potestade pública. Beleza? Aqui o Estado está assumindo uma posição de potestade, de superioridade, uma posição de verticalidade. Um exemplo de princípio, de aplicação do princípio da supremacia é, por exemplo, quando você tem a exigência de tributo, né, a tributação, e até também, um exemplo mais drástico, vamos dizer assim, a desapropriação. Beleza? Que é o que acontece quando o Estado resolve tirar o seu bem da sua propriedade e trazer para dele. Isso é feito com base no quê? Com base na supremacia. Se o Estado ou o município ou a União está querendo fazer uma estrada e a estrada vai passar por um caminho que corta a sua propriedade, você vai perder essa propriedade, porque é mais importante o interesse de construir a estrada do que o interesse seu de manter a propriedade. Beleza? É isso mesmo. Não adianta chorar. Você está vivendo num país que adota esse tipo de princípio. Isso existe em todo lugar? Não, mas aqui existe, então tem que aceitar. Acabou. Beleza? Tranquilo. E, tranquilo nada, né? Isso é um absurdo. Mas enfim, a supremacia do interesse público é isso.
E a indisponibilidade? O que é importante você saber sobre essa indisponibilidade do interesse público? Quando eu falo indisponibilidade, você tem que entender o seguinte, ó, que o interesse público não está disponível. Disponível, a disponibilidade tem a ver com o direito de propriedade. Quando eu digo que o interesse público é indisponível, eu quero dizer que esse interesse é identificado como algo que não é de propriedade de ninguém, beleza? O interesse público não pertence a ninguém, logo a administração, o administrador não pode se utilizar da coisa pública como se fosse sua própria. Daqui decorre, por exemplo, o princípio da impessoalidade. Eu não posso dizer que a obra fui eu que fiz. Eu não posso dizer que por exemplo, a Polícia Federal agiu porque eu deixei. Qualquer semelhança com a realidade passada do nosso país é mera coincidência. Eu não posso dizer isso porque eu estou sendo pessoal, estou dizendo que a Polícia Federal é minha. Não, não é. A Polícia Federal é do povo, é nossa. Enfim, isso é a indisponibilidade do interesse público. Eles perseguem o interesse público, que não é o interesse de uma pessoa ou de outra, é o interesse de toda a coletividade. Tranquilo? Aqui existe uma relação de horizontalidade. Horizontalidade. Um exemplo disso aqui, de indisponibilidade, é, por exemplo, a exigência de licitação ou a exigência de concurso. Porque eu não vou contratar uma pessoa para trabalhar no serviço de acordo com interesses meus. Eu vou fazer uma seleção para deixar a coisa impessoal. Eu não vou poder comprar qualquer coisa a qualquer preço. Eu vou ter que fazer uma licitação para saber qual é a proposta mais vantajosa e assim utilizar o dinheiro público de uma forma mais útil, da forma mais útil possível. Beleza? É isso aí. Lembra o seguinte, supremacia quer colocar a administração em posição superior ao indivíduo. Administração, eu estou aqui para proteger o interesse público, então eu tenho que ter poderes que ninguém mais tem. Porque senão, como é que eu vou poder proteger o interesse público de um interesse privado qualquer? Eu só posso ter essa posição de proteção se eu for superior. Porque se eu for igual a todo mundo, não vou proteger. Porque se um cara quiser impor o interesse dele, e o interesse dele não é maior que o meu, eu vou ter que ceder. Beleza? Supremacia coloca a administração nessa posição de verticalidade. Nessa posição de superioridade. Aqui está o Estado e aqui está você. Beleza? Ele é maior que você. Agora, a indisponibilidade, ela fala sobre essa retirada da coisa pública, do patrimônio, da disposição de uma pessoa. Porque é só, se eu tenho propriedade de um bem, eu posso fazer com aquele bem o que eu quiser. Eu posso vender, eu posso quebrar, eu posso consumir. Mas se o bem não é meu, eu não posso dele dispor. Isso é indisponibilidade. Então a dica de hoje foi essa. Se você gostou, dá um joinha aqui no vídeo, comenta o que você achou se tiver alguma dúvida e principalmente se inscreve aqui no nosso canal, porque isso é muito importante para o nosso canal crescer e a gente conseguir alcançar mais pessoas, beleza? Se inscreve no canal, se já se inscreveu, convida um amigo para se inscrever e, enfim, continue assistindo nossos vídeos, a participação de vocês é muito importante para a gente. Aquele abraço e até o próximo vídeo.